Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Farrell Molina e você está assistindo ao podcast Filhos do Todo. Especificamente hoje vamos ter mais um bate-papo aqui. Você que está em casa, você que está em algum lugar com o seu celular ou no seu computador, ouvindo aqui esse programa, Filhos do Todo, nós vamos falar sobre a energia dos pretos velhos, dos cachimbos, das conexões sagradas. Quais são esses elementos, essas ferramentas poderosas que esses mentores utilizam e que atuam nas mais diversas épocas para o equilíbrio da humanidade? Será que esses elementos que você observa nos diversos trabalhos espiritualistas, xamânicos, ancestrais, estão ali só de forma figurativa? Estão ali só para representar algum apego à matéria? Ou esses elementos estão ali consistentes em várias épocas da humanidade por um significado, por uma conexão entre o mundo espiritual e o mundo material? Se você está hoje no mundo material, você possivelmente tem elementos ao teu redor. Você não vive sem alguns elementos de conexão. E é justamente sobre isso que eu vou falar hoje, pautando esse bate-papo nos xamãs, na linha dos pretos velhos em especial, porque existe uma sintonia dentro da sabedoria, até mesmo de um ocultismo que leva as pessoas a terem uma credibilidade maior ao entrar em contato com essa linha, pelo jeito que essa linha atua. As pessoas depositam uma credibilidade, elas ficam mais à vontade ao conversar com essa linha de trabalho, que vem com essa nomenclatura dentro do cenário brasileiro, mas dentro de uma egrégora maior, ela está linkada à egrégora dos sábios, dos anciões, dos seres que estão à frente, muitas vezes de povos, de nações. Nós temos a figura também do pajé, dentro de uma tribo. Nós temos as figuras dos anciões em outras tradições. E os pretos velhos estão aqui linkados com essa atmosfera também para mostrar que a sabedoria vem do último degrau da sofisticação, que é a simplicidade, que é essa humildade sem perder a essência e sem ter nenhum tipo de combate agressivo para que haja a passagem de uma mensagem ou então a disseminação de um conhecimento. Então, quando você entra em contato com egrégoras de anciões, de sábios, de espíritos que se apresentam com uma roupagem de senhores e senhoras de mais idade, já carrega uma atmosfera de afago, de você estar sempre em sintonia, com uma possibilidade de ser abraçado, de ser abraçada. E aí você acaba tendo um conforto maior para expor, muitas vezes, algumas mazelas, para expor situações que não estão agradáveis no teu dia a dia. E nós temos algumas ferramentas que os pretos velhos utilizam e que os xamãs utilizam, espíritos sábios muitas vezes, com intersecções, né, quando você observa muitas vezes também filósofos, pessoas que trabalham na área psicanalítica, utilizam a ferramenta sagrada, muitas vezes consciente ou inconsciente, do cachimbo. O cachimbo, que muitas vezes pode ser utilizado em sua forma lapidada, né, que é o cachimbo de madeira, e muitas vezes em uma forma mais artesanal, como podemos observar, né, exemplo do cachimbo de angico e outras madeiras, que aí remete a um contexto mais xamânico, mais voltado para as culturas ancestrais e para os povos originários. Então, se a gente for fazer um mapeamento dos povos originários espalhados pelos 4 cantos do planeta, existe uma porcentagem muito alta que vai se conectar com essa energia da fumaça, do tabaco e do elemento que faz a condução disso, que é um cachimbo, ou então um turíbulo com ervas específicas, né?
ou até mesmo o tabaco enrolado em alguma folha especial para que haja um procedimento de limpeza. E olha como a gente entra aqui numa dualidade, novamente falando sobre plano material. O plano material, ele está aqui para colocar você à prova o tempo todo. Ou seja, a energia do tabaco, junto à energia de um cachimbo, de outro elemento, que conduz limpezas poderosas e conduz um estado alterado, muitas vezes energeticamente, e o teu campo vibracional ele vai ser transmutado e voltado para que você tenha contato com o Altíssimo, muitas vezes, com o grande Espírito e com meditações poderosas, em sua deturpação usual, pode ocasionar vícios e acabar com a trajetória de muitos seres humanos. Então, olha o que o ser humano tem a capacidade de fazer com uma ferramenta sagrada, como o tabaco. Utilizar disso para não expandir a sua consciência, não trabalhar espiritualmente e prejudicar a sua saúde. Então, se você ficar até o final, eu vou te explicar e te exemplificar como que você pode atuar bioenergeticamente, entrando em contato com essas simbologias, o que que vai na fonte de um trabalho com um elemento material. Então, vale a pena, você vai ter aqui algumas explicações referente ao trabalho de energia que envolve o campo material, mas também o que é mais poderoso, que é a fonte, é a informação que está no inconsciente coletivo, que alimenta uma ritualística de trabalho. Então, se a gente for falar sobre a energia do cachimbo nas tradições sagradas, que os pretos velhos utilizam muito, que muitas vezes a linha dos caboclos utiliza, as pagelanças, ou então se você trilhar caminhos asiáticos, ou então africanos, você vai encontrar os mais diversos usos para esse combo. Você está falando sobre conexão espiritual, você está falando sobre ponte entre terra, pisar no chão, entre as energias que conectam o Altíssimo e a energia espiritual. Você pode aterrar em relação à tua vida cotidiana e entrar em contato com o sagrado através dessa tradição. Então, nós temos aí diversas histórias, né, e registros em relação sobre isso, mas existe a lenda da mulher búfalo branco, né, que apareceu para povos originários e trouxe esse advento para uma comunicação entre os povos que estão aqui na Terra junto ao Grande Espírito. É como se cada soprada, cada baforada que se desse em relação a essa conexão, conectasse ao elemento ar e a um sopro sagrado, que traz as pessoas que estão aqui na Terra, referência da Terra, soprando, conectando essa fumaça como uma intenção, com uma prece, como algo que está indo em direção ao sagrado. Particularmente, quando eu realizo meditações, ou então me conecto com um processo de limpeza e sabedoria, eu ativo bioenergeticamente essa força. É super importante, antes de trabalhos espirituais, antes de conexões que você vai ter em relação a projetos, ou aquele dia que você sente que está com uma carga excessiva, que precisa alinhar as suas ideias, sendo com o elemento material ou com ativação bioenergética. É super importante que haja um respeito em relação a esse momento. Não é interessante entrar em conexão com tudo isso que eu estou falando, com aspectos de frivolidade envolvido. Então, respeito sempre é fundamental. E os pretos velhos, eles têm uma linha de atuação que vai muito além disso, né? Você observa que eles utilizam de elementos que são conectados até à cultura cristã, em muitos casos, elementos conectados com a cultura muçulmana, a cultura oriental, africana, que traz muita tradição daquilo que vem realmente
povos muito antigos, tradições muito antigas, e ali a gente tem um blend poderoso para que haja um trabalho espiritual. Então, quando a gente entende que essas energias não são recreativas, que são energias potentes, consagradas, nós começamos a caminhar em direção à fonte. Então é super poderoso você entrar em contato dentro das suas meditações com essa força, porque são ferramentas, são truques na manga, muitas vezes, que a espiritualidade tem e que ela conecta aqui com o plano material. Tudo que existe aqui no plano material tem uma cópia no plano astral que faz aquilo ter uma bateria, faz aquilo entrar em execução. Então não é diferente com essa tradição da energia do cachimbo, com a energia da terra, do fogo, do ar e a salivação proporcionada, elemento água, e muitas vezes você vai ter um copo d'água ao lado, para você estar ingerindo, para você estar consagrando. E o éter, que é o elemento que você vai estar ativando de forma conectiva com algo superior, com essas entidades que se aproximam. Então, é muito interessante porque as ações de rodas de cura muitas vezes vão envolver esses elementos que fumaceiam, elementos que fazem algum tipo de ruído, e você já deve ter participado ou visto alguma cerimônia onde existe o estalar dos dedos. Isso é um poderoso mecanismo de corte de linhas energéticas, muitas vezes, que estão ligadas a uma pessoa, formas pensamento, muitas vezes aqueles miasmas que estão acompanhando uma pessoa durante o acesso dela a um local espiritualista. Então, essa prática, junto à prática do sopro, que é utilizada de forma milenar, seja com tabaco, ou seja de forma apenas para energizar ou dissipar, estará presente nas mais diversas tradições. Então, não é incomum você participar de uma cerimônia e ter alguém com um tabaco ou então ervas especiais que são colocadas em incandescentes para que haja uma limpeza do campo. E também não é incomum que as pessoas façam isso nas casas para melhorar o ambiente. E às vezes, utilizando do cachimbo, elas colocarão também a própria energia junto à energia material para que ela não tenha tanto da energia dela, a depender do que está sendo feito, puxada. Então é como se fosse um combustível de preservação e união com forças superiores. É legal a gente falar sobre isso, por quê? Porque quando você conecta com uma informação que está no inconsciente coletivo, você conecta com informações de pessoas que já acessaram ali. Então, positivamente falando, isso é ótimo, porque negativamente isso também vai acontecer. Então pense, quantas pessoas se conectaram com os elementos sagrados que hoje você está frente a frente? Qual é o histórico disso na humanidade? Foi utilizado para benfeitorias? Então você tem um ponto positivo em relação a isso. E nesse caso do que eu estou dizendo, existem vários pontos positivos, porque as pessoas que se conectaram para uso ritualístico com essas ferramentas, elas tiveram bons resultados espirituais. Mas, em contrapartida, se você se conectar para usos recreativos, você tem um grande histórico de problemas de saúde. Então, fica essa balança criteriosa para que você possa sempre ter pontos interessantes na tua trajetória para você avaliar. Então, quando você se conecta com o invisível, que muitas vezes se torna visível e que muitas vezes vai te levar para uma projeção astral, você está ativando um portal, uma força, um poder, você se conecta com entidades, você se conecta com devas, orixás, divindades, energias angelicais, seres da natureza. Você está ativando todo um conjunto de possibilidades. E é por isso que você hoje possivelmente se interessa por esse assunto, porque você compreende conexões.
Qual é a intenção condutora de um trabalho espiritual? É limpeza? Você busca limpeza? Então você está no lugar certo. Limpeza traz clareza, que traz conexão com sabedoria. Quando um sábio está em conexão para que ele possa executar algo, ele precisa de uma limpeza. Se ele sentar para escrever um texto e a cabeça dele estiver fervilhando de ideias que não estão organizadas, como é que ele vai passar isso para o papel? Então, a gente entra em conexão com ferramentas de limpeza para dissipar aquilo que está atrapalhando, para que haja mais clareza, e aí a gente volta para a sabedoria. Então, se você tem conexão com essas questões, que você precisa estar sempre voltando para o seu eixo, para abrir o teu caminho, para trazer possibilidade positiva, é super interessante você entender sobre o que eu estou falando hoje aqui. Nós também não vemos de forma incomum a utilização de café. É super comum, não é? Um preto velho tem um café, uma entidade de trabalho que está ali com o pé no chão, trabalhando, aterrando, ter uma caneca de café. É porque o espírito gosta de tomar um café, tem o prazer do café? Ele podia ter essa sensação como nós temos, mas tem uma conexão muito mais ampla em relação a isso. O café ajuda ao médium que está ali trabalhando a assentar um pouco a energia. A sutileza que vem no trabalho espiritual dos pretos velhos acopla em relação a isso. O café é um elemento terra, junto ao elemento água, e aí você consegue ter um firmamento, às vezes com uma vela. Olha só, a conexão de elementos ali. Você já viu um preto velho trabalhando? E muitas vezes o médium coloca uma vela no pé ali, às vezes até segura com o dedo, em algumas ocasiões, ou coloca bem do lado ali do pé, tem uma xícara de café, tem um pouco de água, tem o tabaco, está trabalhando movimentação energética, está aterrando o que precisa para ajudar numa causa espiritual. Caso contrário, a figura do médium não precisava estar ali. Se o espírito tivesse como ajudar 100% uma causa aqui na Terra, sem a presença de um intermediário, por que até o intermediário? O espírito ajudaria direto. O mentor ajudaria direto. Então, a presença do médium é uma ferramenta também. Se você é médium, conhece um médium, você é uma ferramenta. E diria que é uma ferramenta que está na base. Você muitas vezes não fica sabendo de tudo, mas contribui da maneira que pode com o seu campo físico, com tudo. E aí você recebe esses conhecimentos, muitas vezes de professores, até inspirações espirituais, para você aderir num trabalho. Então, é tipificação de trabalho. Você vai ter trabalhos bioenergéticos, você vai ter trabalhos que são mais ancestrais, você vai ter trabalhos que são mais conclusivos em relação a uma limpeza. E para isso, muitas vezes, elementos externos vão ser utilizados, mas se você estiver sozinho e não tiver nenhum elemento, você pode ativar isso também de forma bioenergética através de meditações. Depois eu vou passar uma possibilidade, como eu falei. Então, quando você tem uma visão espiritual da coisa, você já está levando a sua atenção para esse chakra. Esse chakra, ele expande informações. Então, vamos dizer que você hoje se conecta com a essência de um cachimbo. Esse cachimbo se liga ao teu campo e você se liga ao campo do cachimbo e de tudo que foi feito em relação a esse elemento tradicionalmente nas questões espirituais. Então, você pode ter um poderoso gatilho e um start para você realizar um trabalho espiritual. Quando você vai numa linha de umbanda, de jurema, de catimbó, ou numa roda xamânica tradicional, seja na Sibéria, seja na Índia, seja na África, seja aqui no Brasil, você entende que eles utilizam mais ou menos os mesmos elementos, com diferenças culturais em relação até ao tipo de planta que nasce num lugar ou no outro, o tipo de madeira, mas eles têm a similaridade estabelecida. Quem conversou um com o outro nesse momento foi o plano físico, com dificuldades de locomoção nas eras antigas, ou foi o plano espiritual que conectou esses povos
trazendo informações que favoreceriam o andamento aí da vida desses povos. Então, foi o plano espiritual, porque esses povos tinham uma conexão maior com algo que permitia que essa fonte trouxesse a informação. E aí você entra no processo de transmutação energética que é preciso. O cachimbo ajuda num processo de transmutação energética, forma um campo, coloca uma força, uma barreira, invoca ali um poder maior e evoca também espíritos auxiliadores. É muito comum pessoas que estão se sentindo muito carregadas espiritualmente, que têm o conhecimento dessa egrégora, ativarem e esse giro, essa força, traz uma presença que muitas vezes não é um espírito formatado numa questão de roupagem humana, mas sim um animal de poder, que se apresenta e auxilia em um processo. Então, os pretos velhos, os caboclos, os xamãs vão estar presentes também ali com esses animais auxiliares. Então, esses arquétipos que eu coloco aqui servem para que você, no teu dia a dia, implemente, realize suas meditações, traga um pouco mais de leveza no seu dia a dia e também esperança, porque a linha dos pretos velhos e dos sábios traz esperança. Especificamente aqui, eu não costumo dizer é assim e pronto. Eu gosto de ter uma liberdade de raciocínio e coloco isso para você. Sabe, não existe algo muito taxativo em relação a uma espiritualidade que dá certo em vários lugares, porque existem diferenças também de linhagens espirituais e culturais. Então, por isso que a espiritualidade livre é muito ampla. Você está, de repente, num local onde está tendo uma cerimônia espírita, e os espíritos também estão lá, os mentores também estão lá. Eles não têm um vínculo empregatício com aquele lugar. Nós temos aqui vínculos de trabalho com organizações. Eles também estão lá. O caboclo que desce na Umbanda não é um espírito da religião Umbanda. Ele está frequentando aquele lugar, porque tem um rito, tem uma egrégora que permite. E aí vem outras linhas que se conectam também com outras possibilidades. E aí nós entendemos que os códigos sagrados estão ali permitindo tudo isso. Então, se a gente for observar as práticas orientais, né? Vamos lá para o taoísmo, budismo, as práticas que envolvem também muitos conectores do hinduísmo, acupuntura, todos eles trabalham com aspecto de respiração, de circulação energética e de pontos específicos. Olha só, quando você vai para um lugar ser atendido por uma entidade, ela normalmente concentra a limpeza em alguns pontos específicos. No campo material, você está vendo só uma movimentação de mãos, de fumaça, de plantas que estão sendo batidas. No campo espiritual, está havendo uma explosão de conexões, de cores, tá? E de cortes energéticos que não são favoráveis. Então, é muito legal quando a gente tem uma expansão de consciência, quando a gente tem uma projeção astral e fica lado a lado, porque a gente vê de uma outra forma. Nós estamos aqui num piloto automático e lá nos bastidores é que tudo funciona, os bastidores astrais, né? É onde tudo funciona. Então, se você observar isso, você vai ter uma vida muito mais leve, com muito mais significado, e vai superar obstáculos com mais facilidade. Lógico, recebi uma notícia impactante, vai dar adrenalina, vai suar na hora. O que vai diferenciar uma pessoa que adota uma linha de trabalho espiritualista? É como você vai lidar nos próximos minutos depois desse impacto. Entende? O impacto, muitas vezes, que você recebe no trânsito, ou então com pessoas que estão ao teu redor, vão trazer consequências se você continuar alimentando aquilo.
E também a gente vai observar que músicas, cânticos, né, são colocados junto com essas cerimônias. Por quê? Porque as palavras, as vibrações, muitas vezes o som de um tambor, vai entrar em sintonia com todos os outros elementos e possibilitar grandes conexões. Então, é muito interessante quando a gente se conecta com o antigo, com o sagrado e traz para o contemporâneo também. A gente tem grandes progressos, né, na ciência e em outras áreas, mas a gente nunca perde a essência ancestral. E por que eu estou falando isso? Se você observar a simbologia de um cachimbo, ela remete ao fluxo da vida também, porque o fornilho, que é aquela parte onde você coloca o tabaco, é como se fosse o sagrado feminino. Essa é a simbologia. O útero, o tabaco é o combustível para a geração da vida. E você tem ali a parte da haste, né, que conecta, que é o sagrado masculino. E aí você entra em conexão junto com ali o sagrado, que é o tabaco, e essa energia promove uma conexão com algo superior, com uma eclosão de vida. Então também tem esse significado para você que busca saber um pouco mais sobre essas questões. Espíritos que trabalham, então, solucionando questões aqui na Terra e que têm grande sabedoria e que trazem uma energia mais acolhedora. Também trabalham em situações mais densas, sim. Muitas vezes esses espíritos mergulham no umbral para também trazer aos espíritos desesperados esse tipo de acolhimento. Então, um Exu, por exemplo, ele pode ter a formação de Exu e atuar como tal. Esse mesmo espírito pode ter a formação também de um preto velho e atuar como tal. Isso é fato, tem pessoas que falam sobre isso, mas assim, é a mesma coisa que você trazer para o plano físico aqui. Faz uma faculdade, recebeu um diploma, está atuando, recebeu uma outorga para isso, você pode ter outras especializações. O mundo espiritual é muito mais que aqui. Então é muito comum que você veja um espírito que chega num trabalho com uma roupagem de Exu, de marinheiro, ou então de mestre egípcio, e num outro trabalho ela vai estar como um preto velho, vai estar como um caboclo, porque teve também experiências que a ligam aqui na Terra que permitem conexões com esses arquétipos. Tanto que não precisa ir muito longe para a gente chegar nessa tese. Quando houve o primeiro registro do que se diz, né, materialmente, registrado lá como Umbanda, que eu sei que é muito mais antigo do que tudo isso, houve a chegada de um caboclo que disse que se chamava Seus Sete Encruzilhadas. Aí, um clarividente me diz que está vendo a figura de um padre. O espírito olha para ele e fala assim: você está vendo a roupagem de uma outra vida que eu também tive. Ou seja, nesse momento, ele estava aderindo àquela forma, mas estava se apresentando como caboclo. Pronto. Conhecimentos necessários para isso tinha. Conhecimentos para poder trazer também. Outra situação interessante, o primeiro preto velho que foi registrado nessa mesma época, ele, ao chegar, foi questionado se ele precisava de algo. E ele pediu justamente o cachimbo. Ou seja, ele já estava ancorando em uma energia super ancestral e que muitas vezes foi colocada como de forma equivocada, como se os espíritos ainda estivessem presos à matéria de uma forma intensa que precisassem daquilo. E é justamente o contrário. Nós, como seres humanos, utilizamos daquilo para que haja uma conexão melhor entre as duas linhas ali, tá? Então, é direção sagrada, energia de orientação, bons ventos, ventos favoráveis. E quando você começa a
mergulhar um pouco mais nesses conhecimentos, as coisas ficam um pouquinho mais tranquilas de você entender, né. Quando você sopra uma palavra, quando você diz uma palavra, você já ouviu aquela que bons ventos levem? Nós estamos novamente entrando em conexão com isso. A simbologia de o cachimbo estar entrando em conexão com o todo, da fumaça subindo, do vapor subindo bioenergético também, pode fazer uma alusão com a energia das palavras. Aquilo que você pensa fica no seu campo e está ali, te perturbando. A partir do momento que você utiliza a energia do vento, do éter, você jogou aquela informação que ela vai emplacar em algum lugar, ela vai conectar com alguma coisa. Então não é incomum você, muitas vezes, falar algo que não é positivo, mas você acreditar que só faz mal para você. Também faz, mas você jogou um combustível para alguma coisa muito maior que está sendo feita de negatividade. E a positividade também é um negócio interessante de você contribuir. Então não existe, erro que não possa ser corrigido. Então, quando você pensa algo negativo e corrige, fale algo positivo. Se conecte com algo que seja positivo e que te nutra uma sabedoria, né. Quais são as suas memórias mais interessantes? Quais são as histórias que você cria na sua mente de sabedoria, de humildade, de prosperidade, de saúde, de elevação ao Altíssimo? Essas histórias que você cria podem ser fruto de uma realidade no mesmo momento que você está criando aquilo. Então, é uma reflexão profunda, né. Quando você tem devoção a algo, você vai de forma certeira, né. Não tem obstáculo que possa te jogar para baixo. Então por que que o alimento da sabedoria, de uma conexão sagrada para você, na tua realidade, não pode se perpetuar, né. Que é muito comum, quando você está trabalhando dentro de uma atuação mediúnica, as pessoas sentarem frente a frente com uma entidade, e o médium, em parte, também está contribuindo com aquilo, porque hoje em dia os médiuns contribuem bastante com o trabalho espiritual, e uma pessoa chega ali cheia de problemas, de frustrações, e ela vai colocar tudo aquilo em palavras. Naquele momento, o que que acontece? A entidade que está ali, ela vai até provocar a pessoa, para que a pessoa despeje tudo aquilo, porque é naquele momento que tudo aquilo é ativado e trabalhado. Ali tem um uso correto para essa negatividade, vamos colocar ali, que está sendo aflorada. É um trabalho que é muito interessante, porque ela beira as situações terapêuticas que você vê, psicanalíticas, né. É um psicológico todo envolvido que as entidades têm uma maestria em colocar. Elas provocam a pessoa, num bom sentido, tá, para que a pessoa jogue aquela informação frustrante, e aquela informação frustrante ali, num campo dito sagrado, selado, pode ser transmutada, sem afetar terceiros. E a pessoa sai ressignificada, tendo ali uma chave poderosa para continuar melhorando. Qual que é o grande problema que nós observamos, atuando nessa área? Que no primeiro momento, quando a pessoa foi lá, recebeu uma dessas ferramentas sagradas, teve um certo alívio, essa pessoa se dá por satisfeita e resolveu aquele problema. E aí ela vai dar uma martelada de novo no mesmo dedo daqui a pouco. E aí ela vai lembrar que dói. E ela volta lá querendo uma solução fast food, delivery.
Só que dessa segunda vez que ela vai, ela já tem uma responsabilidade maior, porque ela já recebeu uma ferramenta, uma chave. E a partir dali a conversa já começa a ser diferente. Até o ponto que a pessoa começa a aplicar aquilo na vida dela e é natural que ela continue frequentando um espaço sagrado, fazendo suas meditações, mas aí como algo que ela aderiu na vida, que ela colocou na própria realidade. E isso traz a consistência de um trabalho. Qual é a consistência que você coloca na sua vida? Você está vibrando sabedoria, intuições? Então você não pode negar quando elas chegam. Se eu peço intuição para o alto, se eu peço inspiração, e no momento que ela chega eu penso que isso é ruim, ou que isso é devaneio, ou que isso é bom demais também, eu estou cortando uma inspiração. Às vezes uma pessoa recebe uma inspiração tão boa e acredita que aquilo pode ser ruim para o momento, porque, assim, vamos colocar um ponto X aqui. É ruim porque é muito para esse momento, eu não vou dar conta. Só que aí que as entidades e os mestres e os sábios dizem, toda grande ideia que chega até uma pessoa espiritualmente conectada, ela pode vir numa amplitude grande. Você precisa dar o primeiro passo em relação àquilo de uma forma proporcional. Então é isso, quando você se conecta com essas forças, com essas entidades, você vai receber muitas vezes um download que você não precisa se assustar. Você pode começar de forma proporcional. Então, a analogia que eu coloco aqui com essas ferramentas sagradas é idêntica. Quando você começa a ter contato, de forma proporcional, você começa a extrair os benefícios. E aí você pode se conectar com essa força de uma forma muito interessante e que linke a sua energia com o sagrado. O que é sagrado para você? Antes da gente terminar e colocar aqui uma possibilidade de exercício para você, uma técnica poderosa de cachimbos sagrados com uma energia dourada, vapor dourado, para que você limpe todo o seu campo, para que você possa fazer isso na sua casa e trazer mais sabedoria através dessas tradições antigas, eu quero que você coloque aqui nos comentários o que você hoje refletiu sobre o assunto. Quais são as pessoas hoje que você lembra e que possivelmente possam se interessar? Você lembrou de deixar o teu like, de se inscrever, de compartilhar? Isso é super importante, né? Às vezes você se esquece e aí você não recebe a próxima oportunidade, ou até mesmo as entrevistas, né? Que eu tenho aqui com vários convidados que trazem diversos temas que você pode anotar no seu livro da vida. Então, faz esse check-up aí. Quero lembrar também que meu Instagram é @farhelmolina, F-A-H-E-L Molina. Você pode acompanhar lá, que sempre tem bons conteúdos. E tem o Instagram, @filhosdotodo, para você também acompanhar. Fundamental importância. Hoje você entendeu a simbologia que os pretos velhos, que os sábios, que os xamãs utilizam. Algumas delas, porque eles utilizam muitas, né? Mas algumas importantes para que eles possam ter uma condução apropriada, muitas vezes, de situações e de demandas que acontecem aqui na Terra. Cabe a você colocar isso no teu livro da vida e refletir sobre tudo que é colocado em uma balança pode ser positivo, mas tudo aquilo que é em excesso também pode fazer com que as coisas andem ladeira abaixo. O que você escolhe para a tua realidade? Pegar conhecimentos, absorver conhecimentos e se dar a permissão para ativar isso na sua vida e ter benefícios, ou só receber a informação e nunca acessá-la, nunca colocá-la em prática? Tem esse ponto que é super importante. Aqui na descrição eu vou deixar a possibilidade para que você acesse a técnica dos cachimbos sagrados com vapor dourado, para que você possa realizar
esse poderoso exercício sem a necessidade de você ter um cachimbo físico em mão ou tabaco. Você vai fazer isso de forma bioenergética para que você entre em contato com essa força superior. Eu sempre indico exercícios para quem fica até o final e coloco um outro vídeo com uma explicação breve para você poder aderir, acessar o exercício e realizar com as explicações corretas. Por quê? Porque você está aqui até o final, está dentro de um engajamento e você vai continuar ali num outro vídeo específico para você ter a sua explicação e poder acessar a prática dos cachimbos. Essa prática eu já utilizei em grupos com 200 pessoas e o resultado foi muito interessante. Dentro de um contexto xamânico, pessoas que estavam ali conectadas. Você pode utilizar num contexto individual, na sua casa, no seu momento de tranquilidade. Nunca que você vai fazer uma prática num lugar movimentado, fazendo algo que exige, por exemplo, a sua atenção, como dirigir, ou então você está dentro do seu trabalho. Não, sempre vai reservar um tempo para você ter ali a sua conexão. E muitas vezes as práticas duram de 15 a 20 minutos, porque aquele momento é o teu momento de se entregar a algo maior. É o teu momento de conectar ali as tuas questões aqui terrenas com algo que vem de uma esfera, de uma egrégora, e que pode movimentar a tua vida. Então existem grandes segredos que espiritualistas aplicam no dia a dia e que é a base para que se continue um trabalho, para que se perpetue um trabalho junto também aos elementos físicos, mas o elemento de ativação, é onde vem o combustível para tudo isso. Ah, então quer dizer que se eu estiver numa situação ruim, não tenho um cachimbo, eu não posso fazer nada? Não, já estou te dando aqui uma alternativa poderosa, que é o exercício bioenergético que você vai ter acesso aqui. Então basta você se conectar e você provavelmente já fez outros exercícios aqui do canal, de manifestação da realidade, de abundância, né? Você já sabe como é o estilo. Se é a tua primeira vez, assista a explicação, acesse lá a prática, está super acessível para você, realize, e aí você vai ter como anotar as tuas percepções em relação a tudo. É super importante sempre realizar anotações em relação a tudo que você faz, porque isso vai poder mensurar o teu progresso, vai poder fazer com que você tenha evolução naquilo que você faz, tá? A mensagem de um preto velho sempre é reconfortante. Então, quando você pensar nessa atmosfera de sábios, nessa atmosfera de mentores, lembre-se que às vezes você vai se sentir reconfortado, mas que muitas vezes você vai precisar colocar isso em relação a alguém. Você já foi abraçado ou abraçada no momento de dificuldade? Então lembre-se que outras pessoas também podem sentir isso e que a mesma energia que você captou pode ser colocada à disposição. É isso que faz com que um trabalho espiritual continue. O espelhamento, o aprendizado e colocar em prática. Ir em direção a algo que é bacana, que é sagrado e que é evolutivo e que você muitas vezes pode esquecer. Então lembre-se disso. Aquilo que você recebe de bom grado, você coloca à disposição. Lembrou de 5, 10, 20 pessoas? Encaminha com carinho, com o coração esse conteúdo, porque assim, ó, a pessoa vai chegar nessa parte do vídeo e vai entender que você sente tudo isso por ela e que você colocou uma energia de acolhimento em relação àquela realidade. Gratidão por você estar aqui. Siga aquilo que eu coloquei aqui como sugestão e lembre-se, se você continuar inscrito aqui com o sininho ativo, você vai receber os próximos conteúdos. Até lá!